Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver o que ele te diria sem o ego. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a sodalita, número 2, a calcita ótica, ou número 3, a vassourinha de bruxa. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a sodalita. O que ele te diria ou ela te diria sem o ego? O diabo, o eremita, o imperador, o mundo, o louco e a força. Bom, aqui ele te falaria ou ela te falaria que de fato sabe que muitas vezes é o ego mal trabalhado, é o ego disfuncional que não atende a uma tranquilidade em se relacionar e lidar com o mundo que afeta a relação de vocês. Então ele diria que sim, que fez coisas erradas, que teve atitudes equivocadas, que fez coisas muitas vezes imperdoáveis, que muitas vezes ele sabe que a sociedade poderia julgá-lo, mas também ele. Às vezes as pessoas elas fazem coisas que são ditas moralmente equivocadas, erradas, né? A gente tem hoje na nossa sociedade, por exemplo, nós não aceitamos pessoas que se relacionam com várias no sentido de enganar isso, né? De enganar a pessoa, de enganar uma ou outra, né? Que são os famosos casos de pessoas bígamas ou pessoas que têm relacionamento com várias outras e elas não sabem, elas não fazem ideia. Então, assim, a gente já passou por um momento do mundo em que existia os haréns, né? Que existia essa questão do homem ter várias mulheres, relacionamentos poliafetivos. E hoje tem esse acordo também, muitas vezes, da questão da traição. Não é permitido traição dentro do relacionamento. É claro que hoje também existem novos modelos de relacionamento que passam pelo poliafetivo, mas que exista concordância entre todas as partes, né? Mas, às vezes, vem isso também à tona, essa questão da traição, essa questão da pessoa te enganar, né? E a gente sabe, a nossa consciência, ela acusa que a gente está fazendo algo errado, porque o acordo inicial não era esse. O acordo da relação era outro tipo de postura, e a gente se traiu e a gente está traindo a pessoa, então é como se essa pessoa aqui, ela falasse mesmo isso, assim, eu sei que eu fiz coisas erradas, eu sei que eu fiz coisas que não estavam dentro do acordo que a gente tinha, de relacionamento que a gente vinha construindo, né? Você muitas vezes pode ter deixado muito claro para a pessoa o que era certo e o que era errado para você dentro de uma relação. E a pessoa pode ter passado por cima disso. Mas não só nessa parte de traição, né? Porque aqui poderia sim, para algumas pessoas que sabem que foram traídas ou que suspeitam da traição, aqui poderia sim confirmar. Mas às vezes a pessoa ela não só te traiu com o outro ser. Às vezes ela traiu uma ideia, ela traiu um acordo, ela traiu uma verdade, um princípio que vocês carregavam, ela traiu a si mesma antes de tudo, antes de trair de forma mais palpável com outras pessoas, né? Passa por uma traição até simbólica aqui, porque a gente tem um eremita. E esse eremita vai falar do quanto muitas vezes a gente... Perdão. Do quanto muitas vezes... Deixa eu tomar uma água. Do quanto muitas vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado dentro da relação. A gente sabe. A gente já teve conversas, a gente já teve esclarecimentos, a gente já teve até situações que a gente errou e a outra pessoa falou assim, eu não gosto disso. Não gosto disso, por favor, não repita. As pessoas sabem quando elas estão na relação. Até que ponto é o limite do outro. E aqui ela te falaria que hoje entende que ultrapassou esses limites. Hoje entende que o ego, muitas vezes, atrapalhou ela, porque foi pro lado do ego mais difícil de lidar.
E aí ela fala também que, que já processou muita coisa, que já conseguiu olhar para muita coisa e que hoje sabe que precisa transformar isso de forma mais de forma mais verdadeira, não só nas palavras, não só em prometer, em falar que vai mudar, ou também não só bater o pé e ficar meio egoísta, ou meio mimado ou mimada ali, falando, não, eu tô certo, você tá errada, não, você que fez as coisas, olha, tem o meu lado da história, aquela pessoa que não consegue ceder, sabe, aquela pessoa que não consegue dar o braço a torcer também. Então ela sabe que essas posturas hoje não caberiam na relação. Hoje não dá para continuar assim, né? Porque ela sabe que essas posturas não trazem segurança, estabilidade, tranquilidade para lidar também com os perigos que muitas vezes a gente vive em relação, sabe? Porque quando tem uma dificuldade, é questão de conversar. E muitas vezes é difícil conversar. É difícil chamar para uma conversa honesta, saca? E aí essa pessoa, ela entende isso hoje. Que muitas vezes pode não ter sido honesto ou honesta, verdadeiro, verdadeira. Pode ter sentido muita dificuldade em processar certos conflitos, processar certas questões que vocês passaram, porque o ego não deixava. O ego queria estar certo. O ego queria falar que ele ou ela é a vítima, que ninguém entende, que ninguém vê o lado dele ou dela, sabe? Então, tem aqui essas artimanhas por trás que faz com que a gente se proteja de dores eventuais que surjam pelo caminho. É isso que o ego faz, protege a gente de dor, protege a gente de encarar um desafio maior. Então, é mais fácil entrar em negação, em silenciamento, em não lidar com a coisa de frente, entende? E aí nós temos depois um mundo com louco, aqui a pessoa sabe que finalizou um ciclo e que precisa recomeçar outro. Aqui a pessoa, ela não fala só de finalização de ciclo, sobre o seu relacionamento com ela. Às vezes é o relacionamento dela com ela mesma. Um padrão anterior que ela vivia, que precisa fechar esse ciclo e começar de novo. Uma mudança que tem que fazer nela também. Para alguns casos, sim, ela pode estar falando, nossa relação, ela se finalizou, ela teve seu início, meio e fim, e agora eu preciso me abrir para uma nova vivência, eu preciso me abrir para uma transformação na minha vida, eu preciso me abrir para um novo ciclo, eu preciso me abrir para um novo eu. Essa pessoa está em busca disso. E ela fala isso aqui para você. Ela está em busca desse novo eu. E esse novo eu pode passar por estar só. Esse novo eu pode passar por não retornar para os casos que forem, né, sobre essa questão. Esse novo eu pode passar por... É um processo que eu tenho que fazer só. É um processo que mesmo se você estiver do meu lado, eu tenho que fazer isso por mim. Eu tenho que fazer isso pela relação. Eu tenho que fazer isso querendo mesmo. Porque assim, é como se aqui fosse os alcoólicos anônimos, em que a pessoa... Você não pode levar a pessoa lá. A pessoa tem que ir pelas próprias pernas. Tipo, eu quero parar. Eu quero mudança. E a pessoa, é como se ela falasse isso, assim, por mais que você vá junto comigo, eu sei que eu tenho que ter mais energia, eu que tenho que ter mais ação, não é você que tem que ficar se doando, fazendo, né, cedendo, ajudando. Não, a pessoa sabe que para ela ter uma mudança efetiva, tem que partir dela e de uma vontade muito surreal dela de mudança. E hoje ela fala que entende isso. Que entende que é importante, que é necessário fazer esse movimento. A carta da força fala que ela ainda tem uma dificuldade de encontrar um equilíbrio nisso, sabe? Às vezes ela pode estar muito motivada, muito energizada, e às vezes ela encontra desafio e não consegue estar nessa energia toda, sabe? Vibrando alto ali, na intenção. Ela ainda encontra essas forças que puxam ela para um outro lado. Então ela fala que ela não está pronta. Ela não está pronta ainda. Ela encontra ainda muitos desafios, muitas forças contrárias, muitos pesos que ela carrega, ela ainda carrega, ela não sabe por que carrega, sabe? Ela ainda encontra muita resistência para essa mudança. Só que aqui ela também fala que ainda tem muito desejo por você, que tem muito bem-querer, que tem muita vontade ainda de estar com você. Se essa pessoa, hoje você ainda se relaciona com ela,
Ela fala que não perdeu o interesse, ela fala que ainda gosta, que ainda tem sentimento. Só que internamente ela encontra os desafios, muralhas muito grandes, que ela sabe que foi ela que colocou e ela que vai ter que tirar. Que não dá para fazer isso com a sua ajuda, em tempo integral, vamos colocar assim, sabe? Então, assim, aqui a pessoa também fala, deixa eu caminhar, solta, solta. Porque eu também preciso soltar. Eu preciso soltar a conexão energética, eu preciso soltar talvez você querer que eu consiga, você querer que dê certo, que vá pra frente e tal, suas expectativas. Eu preciso soltar. E eu também preciso que você solte e deixe o tempo das coisas agirem. Porque ela sabe que tem um trabalho muito longo aqui. A gente tem eremita, a gente tem imperador, a gente tem a força. Tem um trabalho que leva tempo aqui. Que é muito mais ela contra ela mesma do que o mundo contra ela. E hoje ela entende isso. Hoje, lá no fundo, ela sabe que o pior inimigo da relação é o inimigo interno. É o inimigo interno, é a versão dela que é inimiga dela própria, tá? Essa aqui é a mensagem para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos agora para o grupo de número 2, calcita ótica. Vamos ver aqui o que essa pessoa te diria sem o ego dela. Os enamorados, o mago, temperança, imperador, o diabo, e a imperatriz. Vamos lá. Bom, aqui a pessoa, ela oscila muito. É isso que ela queria te falar. Ela oscila, ela tem muitas inseguranças dentro dela. Ela tem, às vezes, até baixa autoestima. Ela tem monstros internos aqui, tá? É como se fossem, não é monstro assim, pesadão não. É tipo assim, uns bichinhos que ficam ali atormentando, sabe? É bichinho pequeno. Rapidinho você resolvia a situação. Mas eles já empestearam a casa. E aí agora são bichinhos pequenos, mas que dá um trabalho, como se fosse isso, sabe? Eu vi aqui uma casa com formigas, assim, veio na minha intuição, uma casa com formigas. E aí ali, para você conseguir administrar aquele tanto de formiga que de repente aparece, não sabe de onde aparece, e cada vez aparece mais, sabe? E é como se ela falasse isso, dentro de mim, esses bichinhos, eles me sabotam. E às vezes eu falo assim, opa, melhorei aqui de um lado. Aí vem um bichinho e dá uma recaída na pessoa, e aí ela vê que não melhorou não, melhorou, teve um avanço pequeno, mas teve um avanço pequeno, e aí a pessoa não fica bem com isso, sabe? A pessoa fala, mas eu tinha que ter melhorado. Então assim, eu vejo uma dificuldade muito grande aqui, até mesmo de reconhecer que às vezes a gente é falho mesmo. Até mesmo de reconhecer que às vezes a gente vai ter mais dificuldade em certos assuntos. Às vezes, assim, a gente tem que reconhecer quais são as nossas qualidades, assim, que é fácil pra gente ser e aonde a gente tem dificuldade. Sabe quando você tem uma dificuldade numa matéria? Não quer dizer que você nunca vai aprender a matéria, só quer dizer que você precisa de mais tempo e de mais estudo para conseguir aprender aquilo. E também cuidar de um psicológico, de um racional, de um mental, que fica falando, você nunca vai aprender, você nunca vai aprender, você nunca vai conseguir. Né? Então tem que cuidar também da cabeça para você conseguir aprender as coisas. Eu vejo essa pessoa assim, sabe? Muitas vezes ela fala, não tem jeito, eu não consigo mudar. Esse é um pensamento que coloca a pessoa mais para baixo e vira uma realidade. De fato, de repente parece mesmo que é isso. Sendo que se você começa a pensar diferente, você começa a ter abertura para tentar ser criativo e mudar a história, né?
E é isso que a pessoa fala. Ela reconhece hoje isso. Ela reconhece que muitas vezes não consegue e porque ela tem uma sabotagem muito grande interna. Ao mesmo tempo que ela tem esse reconhecimento, ela fala aqui que ela está em busca de equilíbrio. Ela está em busca de tentar entender tudo isso e ver como ela pode se sair melhor. Se sair melhor. E aí é interessante porque a pessoa que ela está engajada. Ela está engajada. Só que ela fala que sabe que ainda vai tropeçar no ego. Ela ainda vai tropeçar nas dificuldades dela. Então, é como se aqui ela tivesse hoje... É como se aqui ela pudesse nomear. Eu sei o que eu tenho. E eu hoje minimamente sei o que eu tenho que fazer, mas talvez não seja a solução. Talvez o percurso vai ser demorado e eu vou precisar ter outras soluções para resolver isso aqui dentro de mim, sabe? E por isso mesmo eu sei que eu vou precisar ter muito jogo de cintura para lidar com tudo isso, porque facilmente eu entro num lugar de sabotagem. Eu entro num lugar do inconsciente que me leva a repetir os padrões. E é como se essa pessoa ela conseguisse ver o mapa da vida dela. Só que o que ela faz com aquilo? Com aquela informação, entendeu? Então ela tá nesse dilema aqui. Beleza, eu tenho uma noção, eu tenho um norte, mas eu não sei quais são os perigos que eu vou encontrar no caminho. Eu não sei quais são os desafios que eu vou encontrar no caminho. Pode ser que essa pessoa esteja num labirinto aqui, né? E é isso que ela fala. Eu consigo ver, que eu tô numa situação, mas ao mesmo tempo, só o caminho vai me mostrar o quanto que eu vou conseguir progredir e melhorar. E as pessoas sabem que ainda tem muita coisa para fazer. Muita coisa que precisa ser feita para ter umas relações melhores, para ter relacionamentos harmoniosos. E aqui é no sentido bem geral da coisa. Essa pessoa ela pode não ter só dificuldade com você, sabe? Ou ter tido uma relação difícil com você. Ela pode já trazer isso de muitas relações, não só amorosas, afetivas, mas às vezes até da história pessoal dela. E aí quando você vai investigar, teve uma vida muito difícil, muito conturbada, sabe? Que a pessoa acaba se sentindo sem chão, sem um porto seguro, sem Às vezes ela tá num barco em alto mar e ela tem o leme ali para se apoiar e para dirigir o barco, sabe? Só que a pessoa fala assim, eu não tô em terra firme, eu tô no mar muito louco e eu não sei se eu vou dar conta de atravessar o mar, sabe? É como se essa pessoa preferisse as águas paradas, é como se essa pessoa preferisse saber onde está pisando. Aqui me vem muito uma energia de pessoas que não tiveram base, de pessoas que talvez não tiveram com quem apoiar. Sabe quando a criança ela fica perdida em dois mundos, do mundo do pai e do mundo da mãe. A mãe fala A, o pai fala B. A mãe fala que pode, o pai fala que não pode. Aí a criança ela vai crescendo assim, em quem que eu confio? Quem que eu tenho que seguir? Quem que vai me orientar? Quem que vai me mostrar o caminho? E aí ela cresce um adulto que muitas vezes vai para essa criança interior que se sente perdida, que sabe que precisa ir para algum movimento, que precisa fazer alguma coisa, mas ela fala, mas e se não der certo? Então, assim, que gera muita insegurança, gera uma questão, assim, interna, sabe? Que a pessoa nem se movimenta e nem tem confiança nos próprios passos. Então, assim, é muito delicado aqui, porque tem essa questão mais da dificuldade mesmo de se apoiar nos seus próprios pés e falar assim, eu decidi ir por esse caminho, eu vou ver no que vai dar, eu vou confiante, eu vou fazer, eu vou acontecer. Se não der certo, tudo bem, paciência, eu também tenho resiliência, eu vou me transformar e eu vou, sabe? Então falta muito chão para essa pessoa aqui. Ela não consegue se apoiar em nada. E aí ela fica com medo de cair. Ela fica com medo de errar. Ela fica com medo de meter os pés pelas mãos. E acaba gerando uma pessoa muito insegura. E que vai atropelando as pessoas ao longo do caminho também. Pode ser isso aqui também. Ela atropelando as pessoas ao longo do caminho. Ela muitas vezes não conseguindo lidar com o outro. E é isso que ela gostaria de dizer. Né? Por vezes ela pode atropelar os outros, por vezes ela pode não saber lidar. Às vezes você pode vir com uma questão emocional que ela fala, opa, eu não tenho aprendizado nisso, não sei lidar, não sei resolver essa equação. Às vezes você vem com pragmatismo, com objetividade, vamos resolver e tal, ela fala, não, tô perdido, não sei pra onde eu vou. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei. E aí se retrai, né? Então assim, ela fala que hoje ela sabe disso tudo, ela sabe que tem essas questões, né? E ao mesmo tempo ela sabe que tem um caminho de sustentação que ela precisa criar, a carta do imperador. Ela precisa se firmar nos próprios pés, na sua própria cabeça, na sua própria convicção, no seu próprio desejo. Não ir contra a maré, não ir contra isso tudo. Não botar tudo a perder.
E aí a gente tem uma carta do diabo aqui. A pessoa fala o seguinte, olha, eu tô procurando o meu centro. Eu tô procurando o meu centramento. Eu tô procurando o meu poder pessoal. Eu tô procurando saber quem eu sou e aceitar todas essas facetas que eu tenho. Para então, eu poder reconhecer também o seu valor, eu poder reconhecer a sua grandiosidade. Porque a gente tem uma imperatriz aqui, né? Então é como se ele falasse, ou ela falasse, eu preciso me entender, eu preciso me encontrar para reconhecer em você a sua grandiosidade, o seu valor, o que você merece, o que você pode e deve receber por direito, sabe? Porque todo mundo merece um relacionamento bom, todo mundo merece um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, um relacionamento de responsabilidade, de maturidade. Eu sei que você merece. Só que não tem como eu te dar isso quando eu não consigo nem reconhecer em mim. Quando eu não consigo reconhecer e ver que eu também mereço, e que eu também mereço estabilidade, calma, eu também mereço compreensão. E aí eu não tô falando que é você que tem que dar isso. É como se a pessoa falasse assim, eu também mereço esses estados emocionais mais equilibrados. Eu também mereço me entender. Porque eu não consigo ser uma pessoa completa e uma pessoa legal para o outro se eu não me entendo, se eu também não reconheço o meu próprio valor. Eu também reconheço que eu quero e devo e mereço uma relação saudável. E para existir uma relação saudável, não é só o outro que tem que me entregar essa relação saudável. Eu também tenho que fazer por onde. E hoje essa pessoa, ela percebe isso. Só que ela sabe que ela não pode te ofertar isso se ela não oferta isso para ela. Você não pode dar o amor que você acha que a pessoa merece se você não se dá esse próprio amor. E essa pessoa sabe disso hoje. E ela quer te falar isso hoje. Pode ser que no passado realmente ela não tinha essa compreensão. Mas agora, pela vida dela, ela está conseguindo entender que não dá para oferecer o que eu não tenho. E essa pessoa sabe que talvez ela não tinha o que oferecer. Ela não tinha como oferecer o melhor. Porque ela não estava encontrando o melhor dela. Tá? Veio uma energia muito bonita aqui. Uma energia muito sincera, honesta. E de alguém que realmente, assim, eureka, sabe? Eureka, entendi. Só que ainda tem um caminho para ela buscar para realmente ser isso. Ser o que ela está se propondo aqui. Ser essa transformação. Tá? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3, vassourinha de bruxa. O que ele ou ela te diria sem o ego? Imperatriz, enamorados, o enforcado, o papa, o imperador e a temperança. Bom, ô dó. Oh meu Deus, mas é assim. A pessoa aqui, ela gostaria de te dizer que ela reconhece você como alguém muito especial, como alguém que merecia muito mais, muito, merecia tudo, merecia o mundo, mas que ela não soube dar. E que ela sabe que você é maravilhoso, maravilhosa, do seu jeito. Ela também sabe reconhecer aonde você pode errar, onde você pode ter seus defeitos, suas dificuldades. Só que aqui, para essa pessoa, ela fala assim, até isso é perfeito. É perfeito porque é você. E é como se essa pessoa hoje, ela respeitasse muito quem você é. Ela respeitasse muito a sua individualidade. Pode ser que no passado ela não tenha respeitado, ou ela não tenha reconhecido tudo isso. Só que aqui agora é como se ela falasse assim, eu aceito hoje que as pessoas são como são. E eu respeito que você seja como você é. E hoje eu tenho essa flexibilidade de olhar para pessoas e falar, bom, ninguém é 100% uma coisa
E as pessoas também têm suas dificuldades, assim como eu tenho. Eu também posso ter sido muito difícil para outras pessoas, eu também posso ter trazido muita dificuldade, ter trazido muito problema, né? E hoje ela consegue ver essas coisas, sabe? Ela consegue ver o pior lado dela. Ela consegue ver o melhor lado seu. E talvez em algum momento isso estava desequilibrado. Talvez ela viu o melhor lado dela e viu o pior momento, o pior lado seu, sabe? E hoje ela tem todo esse reconhecimento sobre você. E temos também uma carta dos enamorados, que fala de uma pessoa que pensa assim: eu perdi um grande amor, eu perdi uma grande conexão, eu perdi uma grande paixão, eu perdi uma pessoa incrível, que poderia construir tudo ao meu lado, tudo. Mas eu não soube olhar para as semelhanças, eu foquei nas diferenças. Eu foquei nas discórdias, nas disputas, no que contrariava. Eu foquei meu olhar para isso. Eu não foquei no nosso sentimento e na nossa capacidade de regeneração, na nossa capacidade de união, né? De tentar juntos resolver os conflitos e as questões, de não ser tão cabeça dura, de não ser tão dentro das minhas próprias caixinhas e querendo que você coubesse nessas próprias caixinhas, sabe? Então a pessoa hoje entende que perdeu muito. E a carta do enforcado é uma carta que fala de pessoas com culpa também, se culpabilizando, não só reconhecendo, mas carregando um peso nos pés. Né? Então não tem só não tem um sentimento aqui de eu falhei, o outro falhou, tudo bem, mas eu também fui bom e ela também foi boa, ou ele foi bom. Enfim, reconheço todos os lados. Não, a pessoa que está carregando a culpa. Tá carregando uma culpa de coisas que poderia ter feito e não fez, de coisas que fez e não gostou, porque gerou toda uma discórdia, um conflito, uma separação, talvez, se for o seu caso, né? Então aqui a pessoa carrega culpa. Ela carrega culpa, às vezes é a culpa da parte dela, né? Da parte que cabe a ela, e do que ela pode ter feito, falado, ou deixado de fazer, ou deixado de falar, tá? Ela carrega essa culpa. E aqui ela hoje fala e sabe que ela foi muito rígida, muito dura, muito inflexível, não conseguiu ser mais leve, ser mais solta, ser mais tranquilo, sabe? Não conseguiu ser, ou tranquila, né? Ela sabe disso. Ela sabe que foi muito cabeça fechada para muita coisa. E muito também querendo ter controle, querendo comandar, querendo agir assim pela cabeça dela e querendo que você só concordasse também, sabe? Então ela tem esse reconhecimento que talvez também puxou um pouco a corda, pode ter te machucado nesse processo, sabe? De puxar demais a corda, ou mesmo de te manter em rédeas curtas quando você queria voar, e às vezes você queria voar junto, né? E a pessoa não estava entendendo isso. Mas aqui ao mesmo tempo, ela sabe que talvez ela não seria capaz mesmo de te alcançar, ela não seria capaz de, de ceder ou de aceitar as suas condições, que seria muito difícil para ela também, saca? Então é como se ela que soubesse que o equilíbrio da carta da temperança, ela não conseguia te dar, ela não conseguia oferecer o que você estava propondo. Ela aqui hoje reconhece as suas próprias limitações, se culpa muitas vezes, queria ter feito melhor, queria ter feito diferente, reconhece que tem as suas limitações, mas ela também gostaria de dizer que sabe que essas limitações naquele período, naquele momento, ela não poderia fazer diferente. Assim, ela não tinha esse alcance, ela não conseguia ver outra forma, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que essa pessoa ela tem uma culpa por ter feito o que fez com você, ou ter levado a relação para um lugar que talvez hoje ela se culpe, ela tem um sentimento de, naquele tempo, eu realmente não tinha maturidade, eu não tinha visão, eu não tinha entendimento, naquele tempo. E aí hoje ela pode até carregar essa culpa do tipo, poxa, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje para aquela época lá. Eu queria ter essa maturidade, sabe? Porque hoje ela conseguiu sair do caos e ver que tinha oportunidades, carta da temperança, ver que tinha possibilidade de equilíbrio. Só que naquele momento ela não conseguia. É um misto aqui, é um misto de
eu me compreendo, eu entendo, mas ainda assim eu ainda me culpo, eu ainda me responsabilizo, eu ainda acho que eu poderia ter sido melhor, mas naquele tempo eu não era tão evoluído assim, sabe? Eu não era tão evoluída assim. Então eu não ia ter como mesmo, sabe? Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir ofertar tudo que era seu por direito, tudo que também você merecia, tudo. Eu não poderia ofertar tudo que traria paz, calma para a relação, traria equilíbrio, traria aconchego de novo, sabe? Sentimento de novo, mais sentimento mais fluido da coisa. Tem uma culpa muito grande aqui, por isso que eu falei o dó lá no início, sabe? Que eu senti todo um peso do tipo, é tão ruim quando a gente é duro, é tão ruim quando a gente é rígido, rígida. E eu entendo super, eu também tenho essas questões, por isso que eu tô aqui, oh, meu Deus, coitado, coitada, porque eu sei como é difícil, eu sei como é difícil quebrar esses padrões muito estabelecidos que a gente cria pra nós, as nossas convicções muito cegas, sabe? As nossas convicções muito duras. Eu sei que é duro, mas é também aprendizado. A gente também tem que sair das nossas prisões, sabe? Não dá pra passar pano necessariamente, não dá pra ter uma dó excessiva, nem com o outro, nem com a gente, porque a gente também tem que fazer por onde, sabe? O mundo precisa de compaixão e empatia, sim. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes na compaixão e na empatia a gente torna as pessoas vítimas, mais vítimas, sabe? E vitimismo não sair do lugar muitas vezes. Então também a gente tem que falar, bom, foi um processo importante, porque eu tinha que crescer, eu tinha que passar por isso. Infelizmente, foi às vezes à custa da dor do outro. Eu pude ter machucado muito o outro, mas também era importante que eu crescesse, que eu evoluísse. Eu vejo que às vezes a culpa, né, não só eu, todo mundo fala, a culpa não produz muita coisa. Não é bom estar na culpa. Mas ao menos ter um reconhecimento, uma responsabilização, um arrependimento vale muito. Porque a pessoa fala, nossa, eu não posso voltar ali. Porque se eu voltar ali eu vou machucar. Eu vou machucar a mim e aos outros, né? E eu vejo que aqui essa pessoa, ela tá nessa dualidade. Mas ainda tem muita culpa, ainda tem muito peso, tá? Muito peso. Espero que algum dia ela se liberte. Espero que todos nós algum dia nos libertemos dos nossos aprisionamentos. Bom, é isso. Eu finalizo aqui para o grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!